Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor Jamierson Oliveira e é uma honra para mim, uma alegria enorme estar participando desta edição do Congresso de Apologética Pastor Natanael Rinaldi. 15ª edição deste congresso. Estar entre os preletores, todos eles meus amigos, homens de Deus, quem tenho como referência, estar participando da edição deste congresso, para mim uma honra muito grande, tendo eu convivido com o pastor Natanael Rinaldi, ali no Instituto Cristão de Pesquisas, aqui em São Paulo, onde tive a oportunidade de trabalhar, de ser o diretor editorial. Foi dentro do Instituto Cristão de Pesquisas que eu aprendi apologética, foi com o pastor Natanael Rinaldi que eu aprendi a amar mais a palavra de Deus e aprender a defender a fé que uma vez foi dada aos santos, a fé verdadeira. Foi dentro do Instituto Cristão de Pesquisas que eu tive a oportunidade de ser o editor da revista Defesa da Fé e também o editor da Bíblia Apologética de Estudo na sua primeira edição, entre outros trabalhos que realizávamos. Então, quero fazer essa abertura da minha palestra agradecendo aos organizadores, o pastor Natanael Rinaldi Filho e toda a comissão organizadora deste congresso, por terem me convidado. Me sinto bastante privilegiado e honrado em estar com vocês durante este seminário, durante este congresso. 15º Congresso de Apologética, pastor Natanael Rinaldi. De fato, pastor Natanael Rinaldi, em memória, foi o maior apologista brasileiro e nos deixando um exemplo de fé, de como lidarmos com os grupos religiosos, com as seitas, com amor, mas bastante firmeza e verdade também. Queridos, foi-me dado o trabalho e a honra de trazer para vocês um tema de alguma forma polêmico, né? Que não encontra unanimidade dentro, nem mesmo entre os colegas da apologética. O tema que nós vamos trabalhar hoje é sobre a acupuntura, as influências das religiões místicas orientais dentro da cosmovisão cristã, e hoje a gente está convivendo com essa realidade. Eu acredito que após esta minha palestra eu espero deixar com vocês um material suficiente de informações, referências bíblicas, uma abordagem apologética do tema. Creio que vai ajudar você a pensar sobre o assunto, se você nunca utilizou, nunca lançou mão das terapias alternativas, né, da medicina tradicional chinesa, entre outras. Se você pretende, se você já experimentou essas terapias, eu acredito que hoje você vai ter um pouquinho mais de elementos para trabalhar esse assunto, para formar a sua opinião. Eu preparei alguns slides, espero dentro do tempo proposto, nós teremos aí entre 40 a 50 minutos de palestras. Eu espero que nesse tempo você aprenda um pouquinho, conheça um pouco mais sobre esse assunto. A minha prática aqui vai ser oscilar entre a tela do slide, né, com a minha fala. Então, acredito que vai ser bem didático, você vai poder acompanhar comigo aqui esta apresentação. Então eu te convido ao dia de hoje, a essa palestra que está programada, a acupuntura e o cristão. Vamos juntos, vamos pensar um pouquinho, biblicamente, esse assunto. Vamos comigo? Então, quero compartilhar com vocês, então está aí na sua tela, a acupuntura e o cristão, as influências místicas orientais na igreja. Hoje nós estamos convivendo, queridos, com aquilo que o nosso Senhor Jesus, você está vendo uma ilustração, que é bastante didática, pelo menos aqui no meu interior, né, de São Paulo, cidade de Jundiaí, de onde sou natural, isso aqui era chamada de Arapuca, né? Então, dentro desse universo da religiosidade, há muito esse tipo de coisas. Coisas que se parecem cristãs, coisas que parecem boas, mas na verdade não são.
Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 24, verso 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então veja, não havia motivo nenhum de Jesus alertar os seus discípulos, alertar a sua igreja, se não houvesse risco de sermos enganados. Isso deveria ser óbvio. Jesus aqui faz um alerta aos seus discípulos: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Esta advertência do Senhor Jesus está justamente no capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus, o grande capítulo escatológico do Evangelho segundo Mateus. Fala justamente do tempo do fim, fala justamente do princípio das dores, ou do período final da história como a conhecemos, dessa dispensação, no tempo final desse tempo presente que nós estamos vivendo, em que surgiriam falsos cristos, em que surgiriam falsos profetas, e para isso Jesus nos deixa esse alerta: acautelai-vos, que ninguém vos engane. E a melhor forma de não ser enganado, é conhecer a verdade. Jesus disse isso, Evangelho segundo João, capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nada pode libertar uma pessoa do engano religioso senão a verdade. Muitas vezes a verdade dói, muitas vezes a verdade é dura, mas a verdade é essencial, a verdade é fundamental para que promova a libertação da mente, a renovação do entendimento da pessoa, para que ela então conheça a verdadeira doutrina, o verdadeiro evangelho. No diálogo com os adeptos de seitas, que são grupos não alcançados pelo evangelho, procuro trabalhar dentro desse viés de conversar, de dialogar, de ter amigos com pessoas de outras confissões religiosas. Acho que a nossa missão é essa. Você precisa ter muito amor, mas você precisa trazer a verdade até ela. Porque a verdade tem esse poder, a verdade liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse alerta de Jesus serve justamente dentro desse tema, porque nós estamos vivendo hoje, amados, um tempo de grande sincretismo religioso. Nos últimos anos ou as últimas décadas, o mundo ocidental foi, assim, profundamente afetado pela cosmovisão mística oriental das religiões orientais, budismo, hinduísmo, especialmente, e a acupuntura e as terapias alternativas da medicina tradicional chinesa, ligada à chamada saúde holística, está dentro deste universo. Então, hoje a gente já convive com crentes fazendo meditação, fazendo tratamentos de cromoterapia, fazendo hipnose. Se você não precisa ir longe, se você der um Google aí, procurar no YouTube, procurar no Google, você já vai encontrar igrejas praticando a hipnose como uma maneira de libertação, como uma maneira de promover o bem-estar, o controle da mente, e isso é muito perigoso. Então essas práticas todas, como eu estou passando por vocês aqui, olha, meditação transcendental, cromoterapia, hipnose, cristaloterapia, tratamento com os cristais, mapas mentais, né? Esses dias eu fui convidado a participar de uma live, né? Uma live fechada, em que o pastor ia trabalhar com mapas mentais. Quando eu vi a programação do que ele propunha, né, eu achei que era alguma coisa mais séria, mas tinha viés dessa cultura mística oriental, entremeada de evangelho, e a gente precisa ter muito cuidado sobre tudo isso. E a acupuntura está dentro desse universo místico que chegou para nós, né? Chegou para nós nas últimas décadas, e nós estamos tendo que lidar com esse tipo de coisa hoje. Tá? Então, dentro dessa minha palestra, minha proposta é jogar luz sobre o assunto. Tá? Nossa proposta é dialogar com você sobre esse tema, um tema que eu entendo que seja importante. Diante do alerta de Jesus,
diante do sincretismo religioso como nós vamos vivendo. Vamos olhar para a acupuntura, vamos entender o que é a acupuntura. Então, na primeira parte, eu quero fazer uma rápida abordagem histórica, até porque essa live não deve ser muito demorada. O tema demandaria nós conversarmos mais tempo sobre isso, mas a proposta do Congresso Apologético, pastor Natanael Rinaldi, é deixar aí centelhas de luzes, né? Orientações, né? Alertas para a igreja e despertar você a conhecer melhor o assunto. Então, um pouco da história, o que é a acupuntura, depois falaremos um pouco da filosofia que está por trás da acupuntura e, na última parte, faremos uma abordagem apologética do assunto, tá? Então, a primeira e importante para o nosso diálogo é definirmos o que é a acupuntura. Bem, acupuntura é uma terapia de tratamento de saúde alternativo, parte da chamada medicina tradicional chinesa. Então, veja, é uma terapia alternativa, de saúde alternativa. Logo, não está dentro da chamada ciência clássica ou medicina clássica. Embora o Conselho Federal de Medicina no Brasil, do meu ponto de vista e de muitos estudiosos do assunto, mais por corporativismo, né, reconheceu a acupuntura como uma prática médica, então ela está dentro da legalidade, digamos assim, né, um médico que tenha treinamento acupunturista pode oferecer esses serviços, né, tirou do limbo, né, essa prática que não tem fundamentação científica nenhuma, como nós veremos, e eu tentarei demonstrar isso aqui para vocês. Recentemente estive num debate no programa Vejam Só, onde tenho participado com uma certa regularidade, e ali nós falávamos, né, a respeito um pouquinho disso aí. Então eu acredito que você vai entender porque eu chamo essa prática, né, essa prática como sendo corporativismo, apesar de estar dentro da legalidade do Conselho Federal de Medicina no Brasil. Bem, a acupuntura, portanto, então é aquela que é chamada popularmente a cura pelas agulhas, em que um técnico, em que um especialista nessa área vai procurar através dos chamados acupontos, pequenas espetadas de agulhas super delicadas ali com alguns canais, e ele vai procurar, então, normalmente recomendada para tratamento de dor crônica, né? Problemas, assim, emocionais, tipo depressão, também tem sido bastante procurada, né? Mas especialmente a respeito de dores crônicas, tá? Então, o técnico, ele vai aplicar nos chamados acupontos, e esse aqui é um assunto interessante, eu vou falar para vocês, quando nós abordarmos a parte científica da coisa. Eu vou trazer uma informação aqui que eu acredito que é um checkmate, né, na validade da acupuntura como sendo uma prática verdadeira ou científica. Tá? Bem, o panorama histórico. O que nós podemos falar da acupuntura? A acupuntura é uma prática da chamada medicina tradicional chinesa. Sendo assim, remonta a quase 3.000 anos. Se você procurar a história da acupuntura, foi achado em períodos históricos de quase 3.000 anos atrás, artefatos como de agulhas de bronze, agulhas feitas de ossos, pessoas das dinastias, né, as pessoas imperiais, os nobres das dinastias chinesas, foi encontrado dentro das suas tumbas um jogo de agulhas, algumas até de ouro, de materiais preciosos. Então, assim, o registro histórico leva a que o surgimento dessa prática está, assim, na antiguidade. Está na antiguidade. Agora, o que é curioso, até o século passado, há 200 anos atrás, basicamente a acupuntura estava restrita à região rural da China. A acupuntura já não era mais
bem vista ou reconhecida como uma técnica válida nos grandes centros. A China vem se modernizando nas últimas décadas, no último século. Então, a acupuntura, dentro da própria cultura chinesa, ela estava já renegada a uma prática pouco eficiente. E aí eu trago para você essa informação. É com, portanto, esse líder nacionalista, comunista chinês, o Mao Zedong, não Mao Tse-tung, o Mao Zedong. O Mao Zedong, em 1849, alguns historiadores entendem que ele usou a acupuntura como um ponto, de agregação, tá? Então ele trouxe para as cidades, voltou a valorizar a acupuntura dentro da chamada Nova China, ou da China moderna. Então ele queria elementos na cultura, esse é o ponto, ele queria elementos na cultura chinesa que falasse com todo mundo, que falasse com todas as famílias. E uma vez que ele passou a valorizar e praticar a acupuntura, ela acabou voltando à luz, né? Começou a ser valorizada novamente nos grandes centros urbanos. É bem curioso, eu acho que você consegue procurar isso aí na internet. O médico de Mao Zedong, ele, mesmo num registro histórico, ele confessa que ele não tinha nenhuma confiança na prática da acupuntura. Veja, o médico particular de Mao Zedong, esse primeiro líder comunista chinês, ele já faz essa declaração de que Li Xing, de que a acupuntura não desfrutava da confiança dele. Tá? Então, assim, esse é um ponto importante. A acupuntura está ligada à antiguidade da cultura chinesa. Ela nasce ligada às práticas de medicina rural, né? Amadora, no meio de comunidades pobres. A China sempre foi muito populosa. Então, alguém inventou essa prática a partir de curiosidades, né? Sem nenhum tipo de prova científica, e ela veio se desenvolvendo na história, nesses 2.000 anos, né? De 3 a 2.000 anos de história, melhor nos últimos 2.000 anos da história chinesa. Até que então ela volta a ser valorizada nesse último século, a partir dessa unificação da China, né, como um grande império, como uma grande nação, a grande pátria chinesa. Mao Zedong ele recorre a vários elementos da cultura chinesa como fator agregador. Aqui no Ocidente são com os monges jesuítas, né, a partir do século XVI. Inclusive, a acupuntura é um termo cunhado pelos monges jesuítas, que na língua portuguesa significa punção com agulhas. Tá? Ela alcança o Ocidente a partir da década de 70 com o movimento hippie e, consequentemente, com o movimento da Nova Era. Então, veja, ela estava esquecida no século passado, até o século passado, restrita às comunidades rurais. Ela volta aos grandes centros a ser valorizada como uma medicina a nova China comunista, e ela aparece, né? Ela e outras terapias alternativas da medicina tradicional chinesa, ela aparece no Ocidente a partir da década de 60, a partir da década de 70, trazida por hippies, trazida pela Nova Era, e agora se popularizou, né? Como eu disse no início, reconhecida inclusive pelo Conselho Federal de Medicina no Brasil. Atualmente ela tem muita popularidade, praticamente todos os países do mundo, os grandes centros de tratamento da acupuntura, clínicas, né, de terapias alternativas, médicos de carreira clássica da medicina que cursaram a acupuntura e oferece entre os serviços, né, de tratamento de saúde. Bom, então aqui um pouquinho da história da medicina tradicional chinesa. Agora vamos falar um pouquinho da acupuntura
e a ciência. E aqui está o ponto mais importante. Depois você pode pesquisar um pouco mais sobre a história. Eu trouxe apenas os pontos mais importantes. Aqui que está a primeira questão que eu quero colocar para questionar a legitimidade ou a validade ou a recomendação de um cristão se valer da acupuntura para tratamento de saúde. Veja, meus irmãos, a acupuntura não desfruta hoje de comprovação científica. Esta é uma verdade, que embora você vá achar artigos aqui e acolá, mas artigos acadêmicos, científicos, reconhecidos pela comunidade científica mundial, a acupuntura ainda é tratada como um placebo. É tratada como sendo, de fato, uma técnica holística, mística, não havendo nenhuma relação científica com o que ela propõe e com os métodos que ela se utiliza. Aqui que eu estava falando no comecinho, né, sobre os chamados acupontos. Olha, Felix Mann, fundador da Sociedade de Acupuntura Britânica, num artigo, ele relata que dentro da literatura acupunturista, se relata entre 365 a 2.000 acupontos, que são aqueles chamados pontos chaves, né, do tratamento energético do corpo, pelos meridianos, né? Então veja, primeira questão que coloca em xeque a acupuntura. Se nem mesmo dentro da literatura acupunturista há um consenso de quais são e onde ficam os pontos, os chamados acupontos, chaves para se equilibrar o chi, a energia vital do corpo. Bem, falar que cada corpo é diferente, falar que cada físico é diferente, isso seria aqui redundante. Mas os famosos acupontos não têm uma unanimidade dentro da comunidade científica, né? A comunidade científica não tem, assim, uma posição definitiva aonde ficam determinados acupontos. Bem, se varia de 365 a 2.000, Felix Mann diz assim, olha, na verdade, na cultura acupunturista chinesa, toda parte do corpo humano é um ponto. Então veja, olha que problema. Se os pontos são os lugares chaves para se equilibrar a energia vital, para se controlar essa questão que nós vamos ver na segunda parte, como a gente pode acreditar numa técnica que não há validação dos pontos? E justamente os pontos, como você pôde ver aqui na agulha, olha aí. De repente, aonde esse técnico, esse acupunturista, está espetando essa chamada agulha, aonde se está espetando essa agulha, não é o ponto correto. E aí, como é que, então, essa prática é uma prática válida? Tanto que foi feito, o próprio Felix Mann, ele relata, foi feito alguns testes, né, de agulhas retráteis, né? Já foram feitas experiências com pacientes, na Alemanha foi feita uma experiência assim, em que agulhas retráteis foram usadas em pacientes. Ou seja, a agulha não espetava, ela dava a sensação de espetar, de penetrar no corpo, mas não penetrava na pele da pessoa, nos chamados acupontos. E as pessoas relataram, portanto, melhoria da mesma forma. Depois foram feitos testes dessa natureza, né? Creio que você entendeu. Na hora de espetar a agulha, na verdade a agulha tinha um mecanismo retrátil, né? A agulha ela contraía, retraía e não furava a pele da pessoa. Ou seja, não era para ter causado nenhum tipo de efeito, não era para ter causado nenhum tipo de melhoria. E mesmo assim, os relatos são de que a pessoa teve uma melhora, um bem-estar no tratamento, provando que a agulha não tem nada a ver, uma vez que os pontos não são fixos, depende de quem pratica. Mesmo com agulhas retráteis,
nessas experiências foi provado de que esses pontos são absolutamente questionáveis. No Brasil, uma das maiores críticas, né, da acupuntura é a doutora Natália Pasternak, do Instituto de Ciência Biomédica da USP, e presidente do Instituto Questão de Ciência. É uma cientista, com uma comissão de cientistas aqui do estado de São Paulo, de outros lugares, que procuram validar práticas, né, científicas, respaldar, estudar algumas práticas na medicina. E aí eu trago para vocês uma declaração dela da revista Questão de Ciência, do dia, veja que é recente, do dia 26/2/2020, ela diz assim: a acupuntura é apenas um grande placebo. Talvez o melhor deles, mas ainda assim um placebo, um verdadeiro teatro com agulhas. Então esse é o ponto, depois de falarmos um pouco da história, veja que no ponto da ciência não há comprovação científica de que haja uma relação entre os chamados acupontos, essa prática do espetar com agulha, com algum benefício que o paciente tenha tido. Essa cientista, portanto, chama o assunto de placebo, efeito placebo. O que é o efeito placebo? Quando o médico se utiliza de um remédio falso, né, é dado ao paciente cápsulas, tem farinha, na verdade, farinha de trigo ali, açúcar, e o paciente toma aquilo como se ele estivesse tomando dipirona. Ah, eu melhorei da dor de cabeça. Mas ele não tomou dipirona. Ele não tomou um analgésico. Ele tomou açúcar. Mostra que a dor de cabeça dele era psicológica. A dor dele estava ligada mais a uma questão psíquica, emocional do que real, porque ele não tomou remédio e está relatando que foi curado. Ou seja, aquela mentalização dele no remédio provocou nele uma melhora. O que mostra que o remédio não tem nenhum efeito naquilo, uma vez que não havia propriedades farmacêuticas naquela cápsula. Então a doutora Natália Pasternak, que é uma maior pesquisadora do assunto no Brasil, você pode procurar por ela na internet, há vídeos, há entrevistas com ela sobre o assunto, e ela prova por todas as evidências feitas. Ela é uma das que participou desse teste com as agulhas retráteis, de que a acupuntura não tem nenhuma eficiência, a técnica da acupuntura não tem nenhuma validação científica. Um cristão não deve pensar sobre isso? Como ele vai se apropriar de uma prática que é extremamente mística, as suas raízes são místicas, os seus princípios normativos são místicos, pagãos, como nós veremos agora na sequência, e não tem nenhuma comprovação científica? Então essa é uma questão que eu coloco para você, e eu acredito que é verdade. Você pode estar me questionando, pastor, mas a ciência não sabe tudo. Ok, mas a ciência sabe bastante, a ciência sabe muita coisa. E com todo o desenvolvimento tecnológico, né, do saber científico, não há uma prova definitiva do efeito ou da ligação causa e efeito do tratamento da acupuntura, como dito aqui para vocês. Ok? Então esse é um primeiro ponto que eu coloco para você refletir. Agora, vamos falar da questão, essa questão é uma questão que pesa mais para o cristão. É a questão filosófica, religiosa. A acupuntura, meus irmãos, ela surge, né, a acupuntura surge dentro de um conceito absolutamente pagão. Por que desses chamados acupontos? Por que desses chamados pontos de equilíbrio? Porque isso não, já disse, não tem nada de científico. O que tem então? O que normatiza a prática da acupuntura? Conceitos filosóficos pagãos. É com a cosmovisão taoísta, panteísta, você sabe que o panteísmo é aquela ideologia, aquela cosmovisão religiosa em que Deus é tudo e tudo é Deus. A natureza é Deus, tudo está permeado da natureza divina.
O panteísmo não reconhece Deus como um ser absoluto, distinto da criação, como o cristianismo. O panteísmo, do qual faz parte o taoísmo, que é a religião tradicional chinesa, onde surge a acupuntura, tem uma cosmovisão da natureza, do universo, da vida, como sendo uma divindade. Você já deve ter visto aí, muito ligado à nova era, alguns símbolos, e aquele chamado Yin Yang. Né? Parece um olho, assim, com uma bolinha, um olho preto com uma bolinha branca, e um olho ao contrário, branco com uma bolinha preta. É aquela idade de dualismo, que o universo está governado por duas forças distintas que se interagem, são antagônicas ao mesmo tempo que se interagem. Então, esses são os princípios em que a cultura chinesa se desenvolveu. A acupuntura, portanto, está dentro daquela chamada saúde holística. Né? Se trabalha no equilíbrio de energias, porque dentro dessa cosmovisão panteísta, o ser humano é um todo. Né? O que é holístico? De totalidade, do grego totalidade. Requer que a pessoa inteira, corpo, alma e mente, né? seja totalmente equilibrados pelas forças energéticas. Né? É por isso que, através das espetadas das agulhas, busca-se equilibrar essas energias vitais. Então, assim, a ideia é que o corpo humano, ele tem diversos canais. Se você pegar aí um livro de acupuntura, algumas fotos de acupuntura, então eles fazem um mapa do corpo humano, onde há diversos canais chamados de meridianos, onde fluem, né, nesses canais, fluem essa força cósmica, essa força do universo chamada de Qi, ou espírito da natureza, ou espírito do universo. Quando esses canais de energia cósmica estão desregulados ou não estão alinhados, então a pessoa começa a ter tipo de problema de saúde. A pessoa fica doente, a pessoa começa a sentir dor, tem problemas espirituais, problemas de depressão, problemas fisiológicos. Então, através da prática das agulhas, eles procuram, essa é a ideia, equilibrar a energia vital que corre pelo corpo, essa energia holística do universo. Você é parte do universo. Você não é uma criação de Deus para governar o universo. Você não é distinto do universo, você é parte do universo. Você é matéria junto com todo o cosmo. Então, todo o cosmo está entremeados de uma energia vital que passa pelo seu corpo, e isso precisa ser equilibrado. Eu pergunto para você, que é um cristão, que conhece a Bíblia, como o cristianismo dialoga com isso? A nossa cosmovisão rejeita esses conceitos panteístas. Obviamente que o ser humano faz parte da criação de Deus, mas os nossos conceitos de criação são muito diferentes. Como que você vai se apropriar de uma técnica que não tem comprovação científica? Os efeitos positivos que ela causa é praticamente um efeito placebo, como dito aqui e afirmado por cientistas, como a doutora que eu aqui mencionei, questionada em muitas revistas científicas, né? Testes como aquele feito com as agulhas retráteis, essa contradição dos chamados acupontos, essa variação de acupontos, não se sabe, na verdade, onde que fica os determinados acupontos, porque eles variam de 300 a 2.000. E, além disso, está profundamente arraigada por um conceito absolutamente pagão, absolutamente contraditório com a palavra de Deus. Segundo a teoria taoísta, né, que é, portanto, uma cosmovisão panteísta de que Deus é tudo e tudo é Deus, o universo todo é composto, a mitologia chinesa diz isso, é composto dos elementos, fogo, metal, água, terra, madeira. E esses elementos são fluídicos, eles interagem entre si. Veja, o fogo em contato com a água ele se apaga, a água em contato com o fogo ela evapora, a madeira quando apodrece vira terra, é da terra que nasce as árvores. Então,
cosmovisão, ou na filosofia, na mitologia chinesa, esses elementos todos interagem entre si. E o ser humano é composto de todos esses elementos. E é verdade, o ser humano é tirado da Terra. E uma vez que na Terra há esses elementos, para a mentalidade mitológica chinesa, tradicional chinesa, nós precisamos equilibrar o nosso corpo com esses elementos da natureza. Então, o corpo humano seria percorrido por meridianos, onde circula essa energia vital do universo, chamada de Qi, essa palavra utilizada em chinês, né? O Qi. Então, as agulhas procuram equilibrar essa energia através desses canais chamados de meridianos. Eu acho que por isso já deu para você perceber. É claro que eu estou falando aqui tudo muito superficialmente, a gente está fazendo uma palestra de 30, 40 minutos apenas. Mas eu quero chamar você a refletir sobre isso. Como você se apropria de uma prática para tratamento de uma dor, por exemplo, de um problema emocional, enfim, são inúmeras causas que a pessoa busca acupuntura e outras terapias alternativas super questionadas, como cromoterapia, cristaloterapia e outros tipos de terapia alternativas, né? Hipnose. Se esses elementos, se essas práticas carecem de evidência científica e, ao contrário, pior, são ricas de conceitos pagãos. Um pouco do que a palavra de Deus nos fala a respeito disso, né? O que as escrituras dizem a respeito de todas essas coisas. Então, respostas apologéticas a esse assunto, eu penso sobre esse assunto. Claro que você é livre para ter a sua opinião, mas eu estou trazendo aqui elementos. O Congresso Apologético Pastor Natanael Rinaldi tem como objetivo promover a sua reflexão. Promover a sua reflexão. Você buscar evidências para as coisas. Você não ser como aquele efeito manada. Você faz porque estão fazendo. Você não reflete, você não julga aquilo, se é bom ou não, se Deus se agrada daquilo ou não. Eu digo o seguinte, irmãos, não é muito difícil daqui a alguns anos alguns crentes estarem jogando flores a Iemanjá, né? Tomando passe, tomando banhos, né? De arruda, porque funciona. Você fica sabendo que funciona. Ah, não, porque há propriedades nesse banho e isso nos ajuda a se sentir melhor. Então é bem provável que alguns também, nessa mesma linha, vá procurar esse tipo de tratamento, né? O que a Bíblia fala sobre esses assuntos? Eu trouxe alguns pontos importantes. Tá? Alguns pontos importantes. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Ponto. Então, há um Criador. Essa é uma doutrina importante bíblica. A Bíblia começa dizendo que Deus é distinto da sua criação. No princípio criou Deus. A Bíblia não fala da origem de Deus, não fala de Deus como um ser criado, mas coloca Deus à parte e acima da sua criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então está aí. Deus como um ser absolutamente distinto da criação, superior à sua criação e que governa a sua criação. Deus não é a criação. A criação é sujeita à glória de Deus, né? E ela reflete a glória de Deus, mas Deus não é a natureza. Por mais linda que seja um céu estrelado, né? Um céu limpo com as suas constelações, uma paisagem, por mais lindo que seja uma montanha, por mais linda que seja uma flor, a flor não é Deus. Deus é o criador da flor, e a flor que você admira reflete o poder criativo de Deus. Então é isso que a Bíblia ensina sobre a criação. Então nós rejeitamos esse conceito panteísta, dentro do qual nasceu a acupuntura e muitas outras práticas da chamada medicina tradicional chinesa. Agora, nós reconhecemos, muitas coisas são importantes. Eu listo aqui algumas coisas importantes na natureza. Luz solar, tomar banho de sol é importante. Vitamina D, né? Então,
Nós vivemos hoje trancados dentro das nossas casas, dos nossos apartamentos, as nossas crianças não tomam sol, não brincam fora. E é importante isso, né? Para a melanina, para o cabelo, para a pele, para a saúde vital, a luz solar, ela provoca esse bem-estar e é importante, mas não há nada de energia cósmica nesse sentido espiritualista. O ar, quanto mais puro, melhor. Água potável, ninguém questiona nada disso. Alimentação mais natural possível. Nós somos uma geração de obesos, né? A obesidade é uma epidemia mundial por causa do sedentarismo, basicamente, por causa do sedentarismo e das comidas de péssima qualidade, especialmente as industrializadas. Então, uma alimentação saudável, higiene básica, como melhorou a nossa longevidade com critérios básicos de higiene. Agora nós estamos saindo de uma pandemia, nunca mais você entra em casa com um sapato. Não é verdade? Você agora usa o álcool em gel, um sabonete para lavar as mãos. Antes nós sentávamos, da forma que você vinha da rua, você sentava na mesa para comer. Nem lavava as mãos, muitas vezes. Agora você deixa o sapato fora, você lava as mãos, você tira aquela roupa que você andou na rua. Higiene básica, a nossa saúde vai melhorar. Atividade física, né? Sedentarismo, não preciso ir longe sobre isso. O descanso é importante, a importância de descansarmos, né? O princípio de um dia de descanso que Deus estabeleceu, até para demonstrar a nossa confiança nele, porque não se trabalha 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, ininterruptamente. Porque não é pelo seu trabalho que você sobrevive, é pela graça de Deus. Então você dedica ao Senhor um dia, você descansa, porque para isso é aquele momento de contemplação, em que você dá um tempo para o seu corpo, você descansa, você medita nas coisas de Deus, vive a harmonia da sua família, e isso tudo é muito importante. Então nós reconhecemos, mas reconhecemos que Deus é o Criador de todas as coisas, né? Deus é o Criador e Deus não é a criação. Deus não é a criação. Importante nós lembrarmos, queridos, que a queda relatada em Gênesis capítulo 3, embora Deus tenha criado todas as coisas perfeitas e o próprio Deus, ao término da sua criação, ele reconhece que tudo é perfeito, ele diz, e viu Deus que era bom. A queda, a desobediência dos nossos primeiros pais trouxe uma maldição não só sobre o ser humano, mas sobre toda a criação. Toda a natureza está sujeita à maldição e ao sofrimento. Então, a doença, depois da queda, nós estamos sujeitos a ela. A doença é consequência da queda. Agora, a causa das enfermidades são diversas. Nós vamos ver aqui. Mas nós também rejeitamos essa ideia de princípios vitais, de equilibrar energias cósmicas, esse conceito dos 5 elementos, dos meridianos e canais de energia no corpo, e que isso precisa ser reequilibrado com a natureza, porque já colocamos que Deus é distinto da natureza, o ser humano é distinto da sua natureza, o ser humano, Deus criou a sua imagem e a sua semelhança também para governar a natureza. Então nós não somos apenas materiais, nós somos também um ser espiritual, com espiritualidade. Veja o que diz Romanos, capítulo 3, verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado trouxe a consequência a morte. O pecado trouxe como consequência as enfermidades. Então a causa das nossas enfermidades tem a sua origem na queda, nessa ruptura da comunhão que tivemos com Deus. A partir desse momento, toda a descendência de Adão está sujeita à morte, está sujeita às doenças. Essa é a teologia bíblica, é a cosmovisão bíblica. Romanos 5:12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte assim também passou para todos os homens, porque todos pecaram. Não há nada que você faça para equilibrar a energia. Volto a dizer, importante que você tenha esses hábitos saudáveis, mas você está sujeito de qualquer forma às enfermidades, está sujeito à doença. Nós estamos saindo de uma pandemia, você viu aí, pessoas saudáveis, né? Pessoas jovens, inclusive, enfrentando com causa de morte.
Então não há nada que a gente possa fazer para resolver esse problema desse ponto de vista panteísta. Não, isso é um engano, isso é um falso ensinamento religioso da perspectiva bíblica. Nós não concordamos com isso. Romanos 8, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, em um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui o quê? O apóstolo Paulo está falando sobre a importância, né? A importância da redenção como meio de correção dos problemas que a natureza vive. Quando o próprio Deus, que é o redentor da história, né? O redentor da sua criação, o redentor do homem, Apocalipse 21 vai dizer: eis que vi um novo céu e nova terra. Eu gosto muito do versículo 5 de Apocalipse 21. Aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. Então é isso que Deus está fazendo. Deus está fazendo nova todas as coisas, e a própria criação, ela que está sujeita à corrupção por causa do pecado, mas ela aguarda, como Paulo diz aqui, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então esse é o conceito bíblico. O que eu estou afirmando com vocês aqui? Eu estou contraditando ou refutando essa filosofia que está por trás da acupuntura, uma vez que ela não tem comprovação científica, está absolutamente questionada dentro do universo científico. Religiosamente nós rejeitamos toda essa cosmovisão que há atrás, né, da cultura oriental, que a medicina tradicional chinesa ela está composta. Então veja só, um outro aspecto que a gente precisa levar em consideração, que a queda não trouxe apenas esse problema real, mas a queda comprometeu a cultura. Então, por que eu não posso, assim, abertamente ou sem nenhum cuidado, absolver coisas de uma outra cultura, meus irmãos? Porque as culturas estão manchadas pelo pecado. Então, como consequência da queda, morremos. Como consequência da queda, adoecemos. Como consequência da queda, precisaremos ser redimidos. E o Redentor é o próprio Deus. Né? Não são obras, não são falsos deuses, não são religiões. O próprio Deus é o Redentor da história, né? Da sua criação. Mas a queda também trouxe consequências sobre a cultura, sobre a cosmovisão. O homem caído desenvolveu cosmovisões antagônicas a Deus, antagônicas à palavra de Deus. E o panteísmo, do qual faz parte o taoísmo, confucionismo, budismo, hinduísmo, todas essas religiões orientais e outras, né? Elas são frutos de uma mentalidade caída. Então a arte, a cultura, a religiosidade, a literatura do homem está contaminada pela queda. Então, o crente que tem agora a luz da palavra de Deus precisa passar essas questões num filtro bíblico. Veja o que Deus repreende o seu povo, dizendo, olha, Jeremias, capítulo 10, verso 1 ao 5. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Olha, a cultura gentia ou pagã tem todos esses elementos, que para eles são verdade, mas para nós que somos esclarecidos pela revelação de Deus na sua palavra, que é inerrante e infalível, que revela tudo o que precisamos sobre a vida e sobre a eternidade. Olha o que Jeremias diz, porque os costumes dos povos são vaidades. Costume dos povos são vaidade. Então a cultura chinesa, como a cultura brasileira, como a cultura norte-americana, do ponto de vista sociológico, humano, elas estão manchadas pelo pecado. Então uma prática filosófica, religiosa de uma cultura, ela carrega todas essas distorções teológicas, essas distorções em relação aos seus conceitos espirituais.
porque a verdade apenas é encontrada na palavra de Deus. Olha um outro argumento, outro elemento. Veja como isso está ausente das Escrituras. A cultura bíblica é a cultura judaico-cristã. E a cultura judaico-cristã rejeita esses elementos pagãos. Eu vou apenas citar o caso dos evangelhos. Os evangelhos são relatados em torno de 35 milagres do Senhor Jesus. Sabemos que Jesus fez muito mais do que isso, né, que não foram registrados, mas especificamente um relato de 35 milagres, e nenhum deles está relacionado a elementos, tá? Nenhum deles. Jesus fala, por exemplo, olha, nesse caso dessa mulher, né, ou melhor, o primeiro caso aqui é desse cego, né, de nascença, que os discípulos perguntam para Jesus quem pecou. Olha a curiosidade, a cultura judaica do segundo século, chamado judaísmo do segundo templo, também, que é pós-cativeiro babilônico, já com influência romana, de outros povos, também já estava com alguns problemas. Tanto que os saduceus não criam na ressurreição, não criam em espíritos, não criam em anjos. Olha, já estava corrompida, a própria cultura judaica já estava corrompida. E eles fazem aqui uma pergunta para Jesus, numa linha de pensamento fatalista, né? Quem pecou? Foi ele ou os seus pais para que ele nascesse assim? Jesus falou, nenhum dos dois, nem ele nem os pais. Isso é consequência da queda. Agora, ele ser curado vai glorificar a Deus. Então Jesus está dizendo o seguinte, que há enfermidades que têm causa natural. Eu já disse, após a queda, todos nós estamos sujeitos naturalmente a essas consequências. Então Jesus está aqui dando um sinal claro, uma evidência clara, de uma enfermidade, de um tipo de problema de saúde que tem uma causa natural. Natural no sentido de ser humana. Não é espiritual, não tem um pano de fundo espiritual, ou uma causalidade espiritual. Então há enfermidades que têm apenas uma origem natural, né? Vamos usar essa categoria. Mas há enfermidades que têm por origem demoníaca. Jesus cita isso aqui nesse caso. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Muito interessante isso. Espírito de enfermidade. Não significa que toda enfermidade é um espírito. Uma ação direta maligna. Mas em alguns casos, sim. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder se endireitar. Então a mulher era corcunda, né? Era uma mulher corcunda, 18 anos, e não era um problema de coluna por causa natural. Era um problema de opressão maligna. E Jesus então cura essa mulher. Quando ele foi questionado de ter curado essa mulher, ele diz, por que motivo não se deveria livrar do cativeiro no dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Então Jesus é absolutamente claro aqui, nós cremos assim, que alguns tipos de enfermidades têm uma origem maligna. E é preciso discernir isso, nós muitas vezes não sabemos, Por isso que é importante ter um discernimento, né, bíblico sobre esse assunto. Há alguns outros tipos de enfermidade como castigo de Deus. Aí é uma enfermidade que não tem origem natural, como o cego de nascença, não tem nada a ver com uma ação direta do demônio, uma possessão, uma opressão, mas tem como consequência um juízo de Deus direto. Geazi é um caso específico disso. Lembre-se da história de Geazi, né, com Naamã. Ele foi lá, se corrompeu, né, com os bens de Naamã, e ele acabou herdando a lepra, né? Olha, ele porém encontrou e se pôs diante do seu senhor. Geazi, após, né, ter passado ali e subornado Naamã, ele encontrou Eliseu. E Eliseu então diz, de onde vens, Geazi? Ele respondeu, teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse, porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-se? Era isso ocasião para tomardes prata e para tomardes vestes, olivas e vinhas, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve.
Então vejam, a doença de Geazi e da sua descendência, alguém que encontrasse Geazi poderia dizer, poxa vida, por que Geazi está doente de lepra? Ele nasceu assim, é um problema natural, congênito? É um problema demoníaco? É o demônio que está fazendo isso? Como no caso da mulher lá, que 18 anos era corcunda? Não, nesse caso foi uma sentença de Deus, nesse caso foi um juízo de Deus sobre Geazi. Então veja, eu estou aqui trazendo para você, querido telespectador que está nos acompanhando no 15º Congresso de Apologética, Pastor Natanael Rinaldi. Você entendeu por que tem que se tomar cuidado? Doença não tem nada a ver com pontos energéticos, com equilíbrio dos elementos, dos 5 elementos, com a energia chi do universo. Meridianos, canais, fluxos energéticos no corpo. Não tem nada a ver com isso. Problema, queridos, vou finalizando por aqui. O problema é que nós vivemos um tempo chamado de praticismo, né? O que é o praticismo? É aquela, no popular, né, numa linguagem popular, é a busca por tudo aquilo que funciona. Se funciona, eu quero. Se funciona, eu aceito. Você não questiona, você não avalia, você não verifica se tem validade, você não tem um critério avaliativo. Se ele tem, eu tenho, eu quero ter também. Se ele faz, eu faço. Então, nós hoje, crentes, a igreja contemporânea, ela sofre isso, desse praticismo. Porque se faz uma coisa numa religião pagã e funciona, eu posso fazer aqui com uma roupagem crente. Alguns até dizem assim, pastor, mas quando eu vou numa clínica de acupuntura, eu não estou adorando o chi, eu não estou reverenciando a energia cósmica. Ok, meus irmãos, só faltava também, né? Você fazer isso, né? Aí você nem crente é. Mas você está se sujeitando a um tipo de tratamento, a um tipo de prática, primeiro, que não tem validação científica. Segundo, que está carregado de conceitos pagãos. Mas, pastor, funcionou no meu caso. Meu irmão, eu não duvido, e a gente sabe muito bem disso, que há poderes no mundo espiritual. Vocês lembram do poder de realização de milagres dos magos de Faraó? Para dar apenas aqui um único exemplo. O que você acha? Eles repetiram vários milagres que Moisés fez. Então, assim, não é porque funciona que aquilo é bom. Ah, fui curado, mas foi curado como? Foi curado através do quê? A cura não é o fim pelo qual se justifica todo o caminho. Você precisa ter bastante cuidado em relação a isso. Tá? Deuteronômio, capítulo de número 13, verso 1 ao 5, traz uma crítica, né, a Israel sobre como julgar se uma coisa que funciona é aprovada por Deus. Esse texto é muito usado por apologistas, e quando eu aprendi com o pastor Natanael Rinaldi, né, foi exatamente com ele, sobre como julgar as coisas no mundo espiritual, né, na nossa vida cristã. Quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal e prodígio de que houvera falado, e disser, vamos após outros deuses que não conhecestes, e sirvamo-lo, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis, guardareis os seus caminhos. Enfim, você completa a leitura. Bem, qual que é o ponto importante aqui? Veja, como que se sabe que um profeta é falso? Se o que ele disser não se cumprir. Fim da história. Profetizou, não aconteceu, é um falso profeta. E as seitas têm na sua história, né, é uma marca característica nas seitas, principalmente as seitas pseudo-cristãs, como mormonismo,
Testemunhos de Jeová, Adventismo do Sétimo Dia, Espiritismo, de falsos profetas, gente que profetizou um acontecimento e nada aconteceu. Mas e quando o acontecimento acontece? Ou melhor, o sinal profetizado acontece? Significa que ele é de Deus? Significa que ele foi aprovado por Deus? Não. Aqui está dizendo exatamente isso. Ele anunciar um sinal ou prodígio e suceder o tal sinal. Olha que interessante. Ele profetizou, ele ensinou tal coisa, a tal coisa acontece mesmo. Agora, qual que é o juízo aqui? O juízo é o seguinte: não siga. Porque aquilo que ele pratica é contrário à vontade de Deus. E Deus está permitindo aquilo para provar a fidelidade do povo. Ou seja, o resultado daquele milagre que aconteceu, profetizado por um falso profeta, não por vontade de Deus, ele serve para provar a nossa fé. Então veja, esse texto me serve como um alerta contra essa cultura praticista pós-moderna. Se funciona, eu quero. Se funciona, eu faço. Você não questiona, você não ouve orientadores, né? Você não ouve a palavra. Então, muito cuidado com isso. É o que eu disse um tempo atrás aqui, alguns minutos atrás. De repente, você vai passar por um banho de arruda, vai passar por uma sessão espírita para resolver um problema. Se ela resolve, está tudo certo. Não está tudo certo. Porque as origens daquilo são pagãs, em última análise, são demoníacas. Então, assim, eu quero encerrar, meu tempo até está um pouco extenso sobre esse assunto, mas eu quero destacar aqui alguns pontos importantes. O meu propósito é trazer para você conhecimento, elemento. Esse é o projeto do Congresso Apologético Pastor Natanael Rinaldi. É jogar luz, te dar mais elementos para julgar. O que fazer com uma técnica absolutamente escassa de provas científicas? O que fazer com uma prática de terapia que está carregada ou norteada por princípios antibíblicos, pagãos, como coloquei aqui? O cristão pode se valer dessas técnicas ou desses tipos de tratamento? Eu estou falando de acupuntura hoje, mas tem muita outra coisa. Eu citei lá no começo cromoterapia, vapores, tratamento com vapores, havia uma seita, eu me esqueço agora o nome dela, que se vivia de luz, né? Se alimentava de luz. Eu disse que o sol tem um fator de saúde para nós, né? É uma estrela que emite elementos para a nossa saúde, né? Vitamina D se desenvolve mais a luz solar, enfim, né? Há vários benefícios aí da luz solar, da água potável, do ar limpo, da higiene, né? Mas não é tudo que você pode fazer. Então, qual que é o limite do cristão? Então, eu quero deixar aqui alguns conselhos finais, agradecendo aí a sua audiência. É legítimo buscar a cura. É legítimo. E não é fácil. Quem está sofrendo, fácil é para mim que estou falando aqui para você, que sofre uma dor crônica, que sofre um problema emocional e que você está talvez até se sentindo bem com a acupuntura ou com outras terapias alternativas, holísticas, né? Mas eu acho legítimo buscar a cura, mas a cura precisa ser buscada em Deus, né? Então, assim, minha recomendação, busque a sua cura com fé. Jesus cura, Jesus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Os dons espirituais estão ainda hoje válidos para a igreja, eu creio assim. Os dons não cessaram. E por quê? Até porque os dons foram dados para edificar a igreja. E se a igreja hoje precisa de edificação, então os dons, evidentemente, estão presentes. Então há pessoas usadas por Deus em dons, né?
especialmente o dom de cura. Você pode pedir oração dos presbíteros da igreja para que imponha as mãos sobre você. Faça uma unção com óleo, como símbolo de unção sobre você. Mas você também deve recorrer aos médicos de verdade, ciência, né? Porque Deus também cura através dos médicos. Os médicos são instrumentos de Deus. Os remédios, os fármacos, eles são elementos criados por Deus. Então, às vezes, o seu problema é um problema de cálcio, né? A gente dificilmente faz uma dieta balanceada em macros e micronutrientes. Normalmente, a nossa alimentação está muito carregada dos macronutrientes. Mas os micronutrientes, que são as vitaminas e sais minerais, são muito ausentes da nossa alimentação. E às vezes o medicamento corrige isso. E isso é para a glória de Deus. Mas procure também melhorar os seus hábitos de vida, os seus hábitos de saúde. Nós temos um problema muito grande, nós urbanos, né? A população urbana tem um problema grande de sedentarismo, de não ter atividade física, de alimentação, rotina de vida muito agitada. Né? Em última análise, aqui é um conselho particular do pastor Jamierson. Se Deus não te curar, meu irmão, permaneça fiel ao Senhor. Não negocie a sua fé. Não busque a sua cura a qualquer custo. Eu tenho na minha família uma pessoa que buscou a cura a todo custo e comprometeu a sua fé. Né? O fim foi naufrágio na fé. Então a cura, a busca pela cura é legítima. Eu oro a Deus para que me use na imposição de mãos para curar os enfermos, oro pelos enfermos, sou testemunho de muitos milagres que Deus fez na minha vida e através da minha vida. Conheço pessoas que foram curadas milagrosamente, né, por milagre mesmo, a intervenção direta de Deus. Conheço pessoas, né, no meu círculo de amizade, talvez esteja também assistindo. Conheço pessoas que são curadas através da medicina, e isso glorifica a Deus também. Mas se em última análise você permanecer enfermo, permaneça fiel ao Senhor. Aquilo que Paulo ouviu do Senhor: a minha graça te basta. Não sabemos se o espinho na carne de Paulo era uma enfermidade, se era ou se não era. O princípio eu acredito que é válido. Paulo, a minha graça te basta. É suficiente eu estar contigo, né? Talvez você tenha que passar essa prova, seja a sua peregrinação. Então Deus abençoe a todos os irmãos. Fica aqui esse compartilhamento. Eu agradeço a vocês pela oportunidade que me deram de estar nesse congresso. Desejo aos demais preletores aí que Deus continue usando vocês, a coordenação do evento e você, especialmente você, nossos telespectadores. Que Deus abençoe a sua vida, te dê sabedoria para julgar essas coisas. Não fique raivoso, não fique revoltado, mas pondere, reflita, busque em Deus. Busque em Deus. Né? Nossa fé precisa ser real. Busque ao Senhor, consulte ao Senhor, coloque diante do Espírito Santo essa situação. Entenda da parte de Deus essas questões. Deus te abençoe, em nome de Jesus.